4 regras estoicas para o desapego emocional. A última quase ninguém aplica. Existe um homem caminhando pelas ruas da sua cidade agora. Ele tem o seu rosto, sua altura, sua idade. Mas quando alguém tenta manipulá-lo emocionalmente, algo estranho acontece. Nada. O anzol é lançado, mas não encontra carne onde se prender. As pessoas ao redor ficam desconcertadas, tentam novamente, usam culpa, usam raiva, usam sedução emocional. Nada. Esse homem aprendeu a separar o que sente do que decide. Aprendeu que suas emoções são visitantes, não proprietários. Aprendeu que desapego não é frieza, é soberania. Ele caminha entre o caos emocional do mundo moderno como um mergulhador caminha no fundo do oceano, completamente imerso, mas completamente protegido. Enquanto isso, você ainda está se afogando em águas rasas, reagindo a cada mensagem não respondida, ruminando cada crítica, carregando mágoas de 3 anos atrás como se fossem medalhas, permitindo que ex-parceiros, chefes tóxicos e familiares manipuladores ocupem imóveis permanentes na sua cabeça, sem pagar aluguel. A pergunta que vai definir os próximos 42 minutos é simples. Você quer ser o náufrago ou o mergulhador? Vamos fazer algo desconfortável agora. Pegue seu celular. Abra suas mensagens. Quantas conversas ali ainda provocam uma contração no seu peito? Quantas pessoas ainda têm o poder de arruinar seu dia com 3 palavras? Agora pense, quantas horas da semana passada você perdeu ruminando situações que não pode controlar? Quantas vezes você ensaiou discussões imaginárias com pessoas que nem estavam presentes? Aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Você não está sendo emocional, você está sendo controlado. Cada vez que você reage automaticamente a uma provocação, você entregou o controle remoto da sua paz interior para outra pessoa. Cada vez que você perde o sono por algo que alguém disse, você transformou essa pessoa em seu senhorio emocional. E o custo é sua vida. Enquanto você está ruminando sobre aquela discussão de quinta-feira, seus objetivos estão mofando. Enquanto você está consumido por ansiedade sobre o que fulano pensa de você, seu negócio está sangrando. Enquanto você está dramaticamente processando emoções pela 13ª vez este mês, homens que você despreza estão construindo impérios. Eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que você quer que eu valide seu sofrimento emocional, que eu diga que está tudo bem ser vulnerável e autêntico e todas essas palavras que viraram desculpas para a infantilidade emocional. Não vou fazer isso. Porque eu respeito você demais para mentir. A verdade é esta: os estoicos descobriram há 2000 anos o que a neurociência moderna está confirmando agora. Você pode treinar desapego emocional como treina bíceps. É uma habilidade, é um músculo. E 99% das pessoas morrem sem nunca desenvolvê-lo porque confundem desapego com frieza, soberania com sociopatia. Eles morrem como marionetes emocionais, dançando conforme outros puxam os fios. Você não precisa ser um deles. Mas para isso você precisa matar uma parte de si mesmo hoje. A parte que ainda acredita que reagir emocionalmente a tudo é sinal de autenticidade. Vamos começar o funeral. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. O Epicteto. Aqui está o primeiro princípio que vai destruir 90% do seu sofrimento emocional. A realidade não te machuca, sua interpretação machuca. Deixa eu te mostrar como você está sendo manipulado pelo seu próprio cérebro. Seu ex te manda uma mensagem fria. Você sente uma facada no peito, ansiedade, raiva, tristeza. Mas espera, a mensagem em si são apenas pixels numa tela, letras, dados digitais. Como é que uns zeros e uns podem causar uma emoção? Não podem. O que acontece é isto: entre o estímulo,
que é a mensagem, e sua emoção, que é a facada, existe um processo invisível que você nunca percebe. Você cria uma representação mental, uma história sobre o que aquilo significa. Ela não me ama mais. Eu não sou suficiente. Estou sendo rejeitado. E você reage à história, não ao fato. Os estoicos chamavam isso de adição de juízo. A neurociência moderna chama de appraisal cognitivo. Eu chamo de a prisão invisível onde você vive. Marcos Aurelius escreveu no campo de batalha: se estás angustiado por algo externo, não é a coisa em si que te perturba, mas teu próprio julgamento sobre ela, e isso está em teu poder eliminar agora. Você entende a arma que acabou de receber? Você está criando seu próprio sofrimento a cada segundo. E pode parar. Aqui está o que você vai fazer nas próximas 72 horas. Primeiro, identifique uma situação que está te consumindo emocionalmente agora. Segundo, pegue papel e caneta. Não digital, física. A mão esquerda do seu cérebro precisa desacelerar. Terceiro, divida a página em 3 colunas. Fato cru, o que aconteceu sem interpretação, história que criei, sua interpretação, significado, fato alternativo, outras interpretações possíveis. Quarto, na coluna 1, escreva apenas o que uma câmera gravaria, sem adjetivos emocionais. Errado, ele me ignorou cruelmente. Certo, ele não respondeu minha mensagem em 6 horas. Quinto, na coluna 2, admita a narrativa que você construiu. Seja brutalmente honesto. Eu interpretei isso como rejeição porque associo não resposta imediata com desinteresse amoroso, padrão que vem da minha infância. Sexto, na coluna 3, force-se a encontrar 3 interpretações alternativas igualmente plausíveis. Ele está em reunião importante, ele viu e vai responder com calma depois. Ele está lidando com uma crise pessoal. Você vai sentir resistência. Seu ego vai gritar, mas eu sei que é rejeição. Não. Você não sabe. Você acredita. E crenças podem ser trocadas como roupas. Nos próximos dias, sua mente vai tentar sabotar este exercício. Ela vai dizer: isso é escapismo. Estou negando meus sentimentos. Isso é se iludir. Mentira. Escapismo seria criar uma narrativa falsa positiva. Você não está fazendo isso. Você está reconhecendo que sua narrativa negativa também pode ser falsa. Você está expandindo possibilidades ao invés de se aprisionar numa única interpretação. A visualização negativa aqui é simples. Se você continuar interpretando tudo como rejeição, abandono ou ataque, você vai criar uma profecia autorrealizável. Você vai se tornar tão defensivo e reativo que as pessoas realmente vão te rejeitar. Não porque você não era suficiente, mas porque você é emocionalmente exaustivo. O desconforto que você está sentindo agora é sua identidade antiga morrendo. A identidade de vítima das circunstâncias está sendo estrangulada. Deixe morrer. Mas reconhecer que você cria suas próprias interpretações é apenas o primeiro passo. Porque tem uma coisa que você ainda não entendeu. Você nem é o dono daquilo que sente. A vida do homem é tingida pela cor de sua imaginação. Marcos Aurelius. Aqui está a segunda regra, e ela vai te libertar de uma prisão que você nem sabia que existia. Emoções não são suas, são visitantes. Existe um poema Sufi de Rumi que os estoicos teriam amado. Ele fala sobre a hospedaria humana. Cada manhã um novo visitante chega. Alegria, depressão, raiva, gratidão. Trate cada um com honra, diz o poema. Eles podem estar te limpando para uma nova delícia. Os estoicos não usavam metáforas de hospedaria. Eles eram mais brutais. Epicteto dizia: as emoções são como cães vadios. Você não os convidou, mas eles apareceram no seu quintal. Você não é obrigado a alimentá-los. O problema é que você não trata emoções como visitantes. Você trata como proprietários. A raiva aparece. Você diz: eu sou raivoso. A ansiedade bate.
Eu tenho ansiedade. A tristeza surge. Eu estou deprimido. Você se funde com a emoção. Você empresta sua identidade para ela. E quando você faz isso, você entrega o controle. Neurociência básica. Suas emoções são reações neuroquímicas que duram entre 90 segundos e 3 minutos quando não alimentadas. Sim, você leu certo. Uma emoção natural dura menos que uma música no Spotify. Tudo que vem depois disso é você regurgitando, ruminando, reforçando. Você não está sentindo. Você está praticando o sentimento como um músico que toca a mesma nota triste por horas. Carl Jung disse: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Mas você não pode escolher se está identificado com o que sente. Isso vai parecer esotérico, mas é neurociência aplicada. Aqui está o algoritmo. Primeiro, na próxima vez que uma emoção forte aparecer, você vai saber. Parece que uma onda está te engolindo. Pause. Segundo, não tente suprimir. Não tente mudar. Apenas observe, como se fosse um cientista estudando um rato de laboratório. Terceiro, mude sua linguagem interna. Estou com raiva, para a raiva está presente. Sou ansioso, para a ansiedade está visitando. Estou triste, para a tristeza apareceu. Parece bobagem gramatical. É reprogramação de identidade. Quarto, localize a emoção no corpo. Onde você sente? Peito, garganta, estômago. Descreva a sensação fisicamente. Há uma pressão no peito, é quente, está pulsando. Quinto, pergunte a emoção, sim, pergunte. O que você está tentando me proteger? Porque toda emoção negativa é um alarme evolutivo. Ansiedade diz, cuidado, perigo potencial. Raiva diz, fronteira violada. Tristeza diz, perda detectada, reorganize recursos. Sexto, agradeça a emoção pela tentativa de proteção. Depois diga em voz alta, se possível, eu vejo você, eu entendo, mas eu estou no comando agora. Sétimo, respire fundo 3 vezes, expandindo o diafragma. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e literalmente desliga o sequestro emocional da amígdala. Se você conseguir fazer isso uma vez por dia nos próximos 7 dias, você vai notar algo estranho. As emoções começam a perder intensidade, não porque você as reprime, mas porque você parou de alimentá-las com identificação. Seu ego vai odiar isso. Ele vai dizer, isso é desumanizante, somos seres emocionais, você está se transformando num robô. Não, robôs não sentem. Você está sentindo mais profundamente porque agora está consciente do que sente, ao invés de ser possuído por isso. A diferença entre o náufrago e o mergulhador, lembra? Ambos estão na água, mas um está se afogando e o outro está explorando. E tem mais. Pessoas vão estranhar sua nova calma, especialmente aqueles que se beneficiavam do seu descontrole emocional. Manipuladores emocionais odeiam alvos que não reagem. Quando você parar de entrar em discussões reativas, alguns vão te acusar de não se importar. Tradução. Você não está mais dançando quando eu puxo os fios. Deixe-os desconfortáveis. Seu desconforto é o atestado de óbito da sua velha identidade. Mas não adianta observar suas emoções se você ainda está obcecado pelo que você não controla. E isso nos leva à terceira regra, a que separa estoicos de filósofos de sofá. Os deuses nos deram poder absoluto sobre apenas uma coisa: nossa mente. Epicteto. Esta é a regra mais conhecida do estoicismo e a mais mal aplicada. Todo mundo que leu um artigo de 3 minutos sobre estoicismo já ouviu falar da dicotomia do controle. Foque no que você controla, ignore o que você não controla. Simples, certo? Errado, porque você ainda não entendeu a brutalidade desta regra. Você não entendeu o quanto de sua vida está sendo desperdiçado em um território que nunca foi seu. Vamos direto ao osso. Você não controla o que as pessoas pensam de você, se elas vão te amar, respeitar ou trair. Resultados de negócios, promoções, investimentos. O passado, óbvio,
mas você ainda vive lá. O futuro, óbvio, mas você ainda se preocupa com ele. Sua genética, sua altura, seu QI base, pandemias, recessões, morte de entes queridos, o clima, o trânsito, o comportamento alheio. Você controla seus julgamentos sobre eventos, suas ações no momento presente, seu esforço, não resultado, esforço, suas interpretações, para onde você direciona a atenção, como você responde, não reage, responde. Veja o tamanho da categoria 1 versus categoria 2. Agora veja onde você gasta 90% da sua energia mental. Está vendo o problema? Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele estava sendo generoso. A verdade é, você sofre apenas na imaginação, porque você só pode sofrer pelo que não controla. E tudo que você não controla existe apenas na sua projeção mental. Você não sofre pela rejeição. Você sofre pela história da rejeição e pelo futuro imaginário de solidão que você construiu a partir dela. Você não sofre pela falência. Você sofre pelo significado que você deu a ela. Sou um fracasso. Nunca vou me recuperar. Vou te dar um exemplo brutal. Sócrates foi condenado à morte, acusado falsamente, humilhado publicamente, forçado a beber cicuta. Epicteto relata: enquanto seus discípulos choravam desesperados, Sócrates estava filosofando calmamente. Por quê? Porque ele não controlava o veredito, não controlava Atenas, não controlava a política, mas controlava sua resposta. E escolheu morrer com dignidade filosófica ao invés de viver como um covarde emocional. Você está dizendo: mas ele era um sábio. Não, ele treinou isso. Assim como você vai treinar agora, pegue uma folha, divida em 3 colunas. Coluna 1, preocupações atuais. Liste tudo que está consumindo sua energia mental nos últimos 7 dias. Seja brutalmente honesto. O que fulano pensa de mim? Se vou conseguir a promoção? Se meu ex está feliz com outra pessoa? Coluna 2, controle. Para cada item, escreva simplesmente: controlo, não controlo, controlo parcialmente. Seja rigoroso. Controlo parcialmente só se aplica a coisas onde seu esforço influencia, não garante o resultado. Exemplo: você controla parcialmente seu desempenho na entrevista. Pode se preparar, mas não controla a decisão de contratação. Coluna 3, ação ou aceitação. Se controlo, qual ação específica vou tomar hoje? Se não controlo, escreva: aceitação radical mais redirecionamento. Se controlo parcialmente, qual a ação controlável? O resto vai para a aceitação. Agora vem a parte dolorosa: corte cirúrgico. Qualquer item na categoria não controlo que você ainda está ruminando, você vai matar mentalmente. Como? Toda vez que sua mente voltar para lá, e ela vai, compulsivamente, você fala em voz alta: fora do meu controle, próximo. Parece brutal? É. Parece robótico? É. Mas funciona. Dentro de 14 dias, você vai recuperar 60% a 70% da sua energia mental que estava sendo torrada em preocupações inúteis. Seu cérebro foi treinado por anos para acreditar que preocupação é produtiva, que ruminar é processar, que ansiedade é preparação. Todas essas são mentiras evolutivas. Seu cérebro primitivo não diferencia a ameaça real, leão na savana, de ameaça imaginária. E se eu fracassar? Então ele te mantém em estado de alerta constante, achando que está te protegendo. Neurociência. Preocupação crônica não previne problemas. Ela cria problemas. Ela desgasta seu córtex pré-frontal, sua capacidade de decisão racional e fortalece sua amígdala, seu centro de pânico. Você está literalmente se tornando mais burro e mais ansioso ao mesmo tempo. A premeditatio malorum, visualização negativa que os estoicos usavam, não é preocupação, é preparação calculada.
Você visualiza o pior cenário uma vez, cria um plano de contingência e solta. Preocupação é mastigar o mesmo medo 500 vezes sem engolir. Prepare-se. Quando você começar a aplicar a dicotomia do controle, pessoas vão te chamar de frio, insensível, egoísta. Tradução. Você parou de carregar meus problemas emocionais. Deixe-os carregarem os próprios fardos. Você tem uma montanha para escalar, mas tem um problema. Você pode dominar suas interpretações, observar suas emoções, focar no controlável e ainda assim ser escravo de uma força mais sutil, uma força que 99% das pessoas nunca identifica. É hora da quarta regra, a que quase ninguém aplica. Amor fati, o pacto com o necessário. Não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como acontecem, e você viverá bem. Epicteto. Aqui está a regra final, a mais avançada, a que separa praticantes superficiais de verdadeiros estoicos. Não basta aceitar o que não controla, você precisa amar. Você ouviu certo. Amar. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor ao destino. Nietzsche, que não era estoico, mas captou a essência, disse: minha fórmula para a grandeza num ser humano é amor fati. Nada querer diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Isso não é positividade tóxica. Não é tudo acontece por uma razão, ou o universo está conspirando a seu favor, ou qualquer outro lixo de autoajuda New Age. É algo muito mais radical. É a aceitação guerreira de que a realidade é, e que resistir mentalmente a ela é tão produtivo quanto resistir à gravidade. Deixa eu te mostrar onde você está falhando nisso agora. Alguma coisa aconteceu com você. Traição, demissão, doença, fracasso público. Você já passou pelas 3 primeiras regras, reconheceu que seu sofrimento vem da interpretação, observou a emoção sem se fundir com ela, focou no que pode controlar daqui para frente. Mas ainda tem uma voz no fundo da sua mente sussurrando: isso não deveria ter acontecido, eu não merecia isso. Se ao menos... E essa voz está te destruindo, porque ela te mantém mentalmente travado no passado, discutindo com uma realidade que já foi decidida. Você está processando judicialmente o universo, e o universo não aparece no tribunal. Marcos Aurelius, imperador de Roma, lidou com pragas, traições, guerras, a morte de filhos. Ele escreveu em seus diários privados, que nunca pretendeu publicar: um obstáculo no caminho se torna o caminho. O impedimento da ação faz avançar a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Você captou a inversão? Ele não disse: supere os obstáculos. Ele disse: o obstáculo é o caminho. Sem a traição, você não descobriria sua capacidade de reconstruir identidade. Sem a demissão, você não seria forçado a repensar sua direção. Sem a doença, você não valorizaria a saúde como religião. Espera, isso significa que tudo acontece por uma razão? Não. Significa que você pode criar razão a partir de qualquer coisa. Você pode metabolizar veneno em antídoto. Os estoicos eram obcecados com a metáfora do fogo. O fogo consome qualquer combustível e o transforma em mais fogo. Madeira, papel, plástico, tanto faz. O fogo não reclama: ai, eu queria madeira de carvalho premium, não esse compensado barato. O fogo transforma tudo em calor. Você precisa se tornar fogo emocional. Este é o exercício mais difícil deste roteiro. Muitos vão pular. Se você pular, você nunca vai dominar desapego emocional de verdade. Primeiro, identifique a pior coisa que já aconteceu com você, a que você ainda sente um aperto quando lembra, aquela que você fala: isso me quebrou. Segundo, escreva a história em terceira pessoa, como se estivesse contando sobre outra pessoa. João foi traído pela esposa depois de 10 anos juntos.
Isso cria distância psicológica. Terceiro, agora faça a pergunta sacrílega. Que habilidades eu desenvolvi por causa disso que eu nunca teria desenvolvido sem isso? Não apesar disso, por causa. Você vai resistir. Seu ego vai gritar. Não teve nada de bom nisso. Insista. Force a busca. Pode ser resiliência emocional que você não tinha. Capacidade de detectar pessoas falsas, valorização de solidão produtiva, compaixão por outros que sofrem similar, clareza sobre o que você não quer. Quarto, complete a frase 10 vezes. Se evento ruim não tivesse acontecido, eu nunca teria. Quinto, olhe no espelho e diga em voz alta: eu não queria que acontecesse. Doeu. Mas agora que aconteceu, eu vou transformar isso em combustível. Esta cicatriz é parte da minha armadura agora. Sexto, ritual final. Escreva uma carta para o evento ou pessoa que causou a dor, mas não é uma carta de perdão piegas, é uma carta de agradecimento estratégico. Obrigado por me forçar a evoluir. Você tentou me destruir e involuntariamente me forjou. Você não vai enviar essa carta. Você vai queimá-la. O ato físico de queimar é simbólico. Você está metabolizando a memória em cinzas que fertilizam um novo crescimento. Este exercício vai te fazer sentir desconfortável de maneiras que as 3 primeiras regras não fizeram. Porque as outras eram sobre gestão emocional. Esta é sobre alquimia emocional. Você vai se sentir como se estivesse traindo sua dor. Como se aceitar que algo bom veio daquilo significa minimizar o sofrimento. Não significa. Significa que você está se recusando a deixar aquela experiência te definir como vítima permanente. Os estoicos tinham uma prática chamada visualização retrospectiva. Olhar para trás e reinterpretar eventos passados, não para reescrever história, mas para extrair significado. Sêneca: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Se você não aplicar amor fati, você vai carregar ressentimento como uma mochila de pedras pelo resto da vida. E ressentimento é veneno lento. Nietzsche, novamente. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Amor fati te dá o porquê, porque cada adversidade é matéria-prima para sua obra-prima pessoal. Prepare-se. Quando você começar a aplicar isso, pessoas vão te acusar de estar em negação ou se enganando. Ignore. Elas estão presas em vitimização perpétua. Você está se tornando antifrágil. Algo que não apenas sobrevive ao caos, mas cresce com ele. A última regra não é sobre suportar, é sobre usar. Cada traição te ensinou a ler pessoas. Cada fracasso te ensinou limites do método anterior. Cada dor te ensinou o valor da sua própria força. Você não precisa ter passado por isso, mas passou. A pergunta agora é: você vai morrer ruminando sobre a injustiça ou vai viver aproveitando as lições? Os mortos ruminam, os vivos metabolizam. Escolha. Agora vem a parte que ninguém te conta. Você vai aplicar essas 4 regras, vai dissecar suas representações, vai observar emoções como cientista, vai focar no controlável, vai até tentar amar o que aconteceu e vai funcionar. Por 3 semanas, você vai se sentir eufórico, pensamentos mais claros, menos ansiedade, sensação de controle e então, tédio. Por volta da 4ª semana, a novidade acaba. O processo deixa de ser excitante e vira trabalho. Rotina. Você vai pegar seu diário, olhar para a auditoria de emoções e pensar: de novo isso? Bem-vindo ao Vale da Morte. É aqui que 90% das pessoas desistem. Não porque o método não funciona, mas porque confundiram motivação emocional, volátil, com sistema mecânico, eterno. Pense em um atleta olímpico treinando para os Jogos. Nos primeiros meses, há empolgação, novos recordes pessoais, progresso visível. Mas então vem o platô.
Meses e meses de treino sem melhora aparente, mesma rotina, mesmos exercícios, sem fogos de artifício. É aqui que campeões são separados de amadores. Amadores desistem quando a novidade acaba. Campeões entendem que progresso real acontece justamente nessa fase tediosa. As primeiras semanas de desapego emocional são apenas fundação. Você está reprogramando padrões neurais de 20, 30 anos. Isso não acontece com fogos de artifício motivacionais. Acontece com repetição tediosa. Epicteto. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Marcos Aurelius. Confine-se ao presente. Não ao presente empolgante, ao presente tedioso. Aqui está o que vai acontecer no Vale da Morte. Você vai ter uma recaída emocional e pensar, não funciona. Alguém vai te provocar e você vai reagir automaticamente. Uma situação vai te pegar de surpresa e você vai ruir. E você vai querer desistir. Não desista. Recaída não é fracasso, é data. É informação sobre onde seu sistema precisa de ajuste. Atletas olímpicos não desistem quando perdem uma competição. Eles estudam a derrota, ajustam e voltam. Aqui está seu protocolo para o Vale da Morte. Primeiro, quando sentir vontade de desistir, não pergunte, isso está funcionando? Pergunte, eu executei o sistema hoje? Segundo, separe resultado de processo. Você controla o processo, fazer a auditoria. Não controla o resultado, sentir paz imediata. Terceiro, reduza a escala temporariamente. Se dissecar representações está te sobrecarregando, reduza para uma auditoria por semana. Manter o hábito vivo é mais importante que volume. Quarto, encontre um marcador físico. Pode ser um objeto, pedra, moeda, que você segura toda vez que aplica uma das regras. Isso cria ancoragem neurológica. Quinto, lembre-se, o desapego que você está construindo não é para te fazer feliz, é para te fazer livre. E liberdade geralmente parece tédio no meio do caminho. Sêneca passou anos no exílio político. Epicteto foi escravo por décadas antes de ser libertado. Marcos Aurelius governou durante pragas e guerras. Nenhum deles estava motivado todo dia. Eles eram disciplinados. Motivação é um isqueiro. Queima forte, acaba rápido. Disciplina é lenha. Queima devagar, dura a noite toda. Você vai atravessar o Vale da Morte não porque está inspirado, mas porque decidiu que o outro lado, onde você é soberano emocional, vale cada dia tedioso de travessia. Lembra do homem da abertura? Aquele que caminha pelas ruas com seu rosto, mas com soberania emocional? Eu tenho uma notícia para você. Ele não existe. Ainda não. Ele é uma possibilidade quântica, uma versão de você que pode existir, mas só vai colapsar em realidade se você fizer o trabalho hoje, não amanhã, não quando as coisas melhorarem. Hoje. Cada vez que você deixa de dissecar uma representação e aceita a primeira interpretação negativa, cada vez que você se funde com uma emoção ao invés de observá-la, cada vez que você desperdiça energia mental no incontrolável, cada vez que você rumina ressentimentos ao invés de metabolizá-los, você está matando aquele homem, você está escolhendo a versão náufrago ao invés da versão mergulhador. E aqui está a verdade brutal que vai doer. Ninguém vai fazer isso por você. Não existe terapeuta que vá dissecar suas representações no seu lugar. Não existe coach que vá observar suas emoções por você. Não existe guru que vá focar no controlável enquanto você foca no incontrolável. Essa jornada é solitária. E isso é belo, porque significa que sua liberdade emocional não depende de ninguém. Não depende de aprovação externa. Não depende de condições perfeitas. Depende apenas da sua decisão de se tornar arquiteto da sua própria paz interior. Marcos Aurelius escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Mas perceber não basta, você precisa agir. Então, aqui está o pacto de sangue. Não faça promessas públicas. Não declare nas redes sociais.
Não conte para ninguém. Faça um pacto privado com aquele homem invisível, a versão soberana de você. Hoje à noite, antes de dormir, olhe no espelho e diga: eu vejo você. Eu sei que você está esperando do outro lado do trabalho. E eu juro que vou construir você, um dia tedioso de cada vez, não por motivação, por responsabilidade. Porque você não está fazendo isso para se sentir bem. Você está fazendo isso para se tornar livre. E liberdade dói antes de libertar. Nos próximos 90 dias, você vai querer desistir 100 vezes. Não desista. Nos próximos 6 meses, você vai se sentir sozinho porque parou de reagir às provocações alheias. Aceite a solidão. Nos próximos anos você vai olhar para trás e ver um cadáver, a versão de você que era marionete emocional. Não sinta pena dele, sinta gratidão por tê-lo matado. Epicteto, que foi escravo e se tornou filósofo livre, disse: não peça que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem e você viverá em paz. Essa paz não é ausência de conflito, é imunidade ao caos. O mundo vai continuar caótico, pessoas vão continuar tentando manipular você, eventos incontroláveis vão continuar acontecendo, mas você vai estar caminhando pelas ruas com um sorriso interno que ninguém entende. Porque você descobriu o segredo que 99% das pessoas morrem sem saber. Liberdade emocional não é ausência de sentimentos, é soberania sobre eles. Comece hoje, não amanhã. Porque aquele homem, aquele estranho com seu rosto, está esperando. E ele só vai existir se você fizer o trabalho. A escolha é sua. Sempre foi. Se você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo. Algo mudou. Pode ser pequeno, pode ser invisível, mas mudou. Agora você tem 3 tarefas. Primeira tarefa: vá nos comentários e escreva exatamente esta frase: eu sou o arquiteto da minha paz interior. Não é uma promessa pública, é um lembrete privado para você mesmo. Quando você voltar a este vídeo daqui 3 meses, 6 meses, vai reler isso e medir o quanto avançou. Segunda tarefa: se este roteiro te deu algo, nem que seja uma ferramenta que você vai testar, clique no like. Não para ajudar o canal, mas como primeira pá de terra sobre o túmulo da sua identidade reativa. Um gesto simbólico de que você está encerrando o pacto com a mediocridade emocional. Terceira tarefa: se inscreva no canal como companheiro de trincheira. Porque a jornada de desapego emocional é solitária, mas não precisa ser isolada. Aqui você vai encontrar outros que estão trilhando o mesmo caminho, transformando veneno em antídoto, obstáculos em caminhos, dor em combustível. E agora, a imagem final. Existe um espelho na sua casa. Hoje, quando você passar por ele, vai ver o reflexo comum, a versão que reage, que rumina, que se funde com emoções. Mas dentro daquele espelho há outro reflexo invisível. É o homem soberano, o mergulhador, o arquiteto da própria paz. Ele está esperando que você o construa, tijolo por tijolo, respiração por respiração, auditoria por auditoria. Não existe atalho, não existe hack, apenas trabalho. Trabalho tedioso, invisível, sem aplausos. Mas do outro lado está a coisa mais preciosa que um ser humano pode conquistar: imunidade ao caos externo, soberania sobre o território interno, liberdade absoluta dentro da prisão que é a condição humana. Os estoicos descobriram isso há 2000 anos. A neurociência está confirmando agora. E você está a uma decisão de distância de começar. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Comece.